A paz de Cristo no teu coração. Vamos ler a Bíblia no livro do profeta Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ouvimos do Espírito em Lucas, capítulo 6, versículo 47, como deve ser a fé que nos assemelha a Jesus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Venha a mim significa estarmos sempre voltados para Ele em resposta ao amor de Deus. No livro de João, capítulo 17, versículo 26, Apocalipse, capítulo 2, versículo 14 e Filipenses, capítulo 1, verso 9, fala claramente do que significa estarmos sempre voltados à vontade de Deus e obedecermos a palavra na prática, não somente em teorias. Só conhecemos plenamente quando temos a experiência de Jó, conhecer por andar junto, não apenas de ouvir falar. Tem pessoas que só conhecem a Deus por ouvir falar, porque alguém disse a ele, mas ele não tem a sua própria experiência pessoal. Precisamos ter uma experiência pessoal com Deus, para que possamos conhecê-lo melhor. Deus ele quer se manifestar a você de uma forma pessoal. Tanto é que ele diz na Bíblia, buscar-me-eis e me achareis, quando de todo o coração me buscardes. Então, precisamos ter essa experiência na prática com Deus, uma experiência pessoal, não a experiência do teu irmão, da tua irmã, do teu primo, da tua prima. A experiência do teu irmão de igreja, ela é dele, não é sua. Você precisa ter a sua própria experiência com Deus. Ouve as minhas palavras, ouvir é guardar, obedecer, seguir, dar ouvidos à palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ao ouvirmos a palavra de Deus genuína, que nós adquirimos fé para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual, nossa caminhada cristã. E a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E é ela que nos ensina o caminho sobre modo excelente a prosseguirmos, a trilharmos. E esse caminho é o próprio Cristo, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele está dizendo que ele é o único mediador entre Deus e os homens, ou seja, ele é a ponte que nos faz atravessarmos o abismo e nos achegarmos a Deus. Então precisamos praticar a palavra de Deus e colocarmos na tábua dos nossos corações, guardarmos ela, para que possamos trilharmos um caminho sobre modo excelente, como eu disse. A prática. Ouvir é praticar. Praticar não é aceitar, concordar, filosofar sobre um assunto, mas torná-lo uma experiência pessoal. Somos chamados a expressar nossa fé através da obediência à palavra de Deus. Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. E Tiago capítulo 1, versículo 22 e o versículo 25. Segundo Tiago, é impossível falar de fé e não viver as obras. Mas ainda, a fé que não se expressa em obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 17 e o versículo 26. Paulo diz que as obras não nos salvam. Somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Mas Paulo também diz que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Precisamos praticar a palavra de Deus e as boas obras, para que sejamos identificados como seguidores de Cristo verdadeiros. Porque hoje existem muitas pessoas que se dizem seguidores de Cristo, mas na prática não são, só são na teoria. Quando é para fazer obras, não tem obras. E quando tem obras, são obras mortas que não glorificam a Deus, que não edificam o nome do Eterno. Precisamos ter obras que produzam frutos dignos de arrependimento. Em sua carta a Tito, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá várias dicas sobre a importância das boas obras na vida da igreja. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Cada um de vós deve ser modelo de boas obras, as quais são listadas como discípulos íntegros, reverentes, como linguajar sadio e irrepreensível.
empregados e obedientes aos seus patrões e às autoridades, trabalhadores, e satisfaçam aos superiores, não sendo respondões. Precisamos ter características de crente em qualquer ambiente que nós estivermos. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Tito, capítulo 2, versículo 14. Povo zeloso de boas obras. Ser um povo zeloso nas obras significa ser um povo intensamente dedicado, cuidadoso, diligente, prestativo e sempre atento a obedecer e a servir aos outros. Isso é importante, são características de um cristão que observa a palavra de Deus cuidadosamente. Estejam prontos para toda boa obra. Prontidão é o contrário de omissão. É sairmos da zona de conforto e nos expormos, chamando a responsabilidade para nós mesmos. E assumimos o risco e o prejuízo. É servirmos de fato e não ficarmos apenas comovidos com a situação. E orarmos, sim, mas com a disposição de nos envolvermos com a resposta. Que adianta você ver um mendigo na rua, sentindo frio, e você apenas dizer para ele: vou orar por você, mas você não fazer nada, você não correr atrás de um cobertor para providenciar, para que ele se aquente, para que ele não venha sentir mais frio. Então precisamos ter a nossa fé, que é a fé que vem acompanhada das nossas obras. Assim seremos semelhantes a Cristo. Sejam solícitos na prática de boas obras. Ser solícito na prática das boas obras é o mesmo que estar sempre sensível e cuidadosamente atento e empenhado a nos servir. É perguntar ao outro com sinceridade: em que posso ser útil? Em que posso te ajudar? Que aprendo também a distinguir se nas boas obras não devemos alegar nossas boas obras, mas devemos fazê-lo a tal ponto que nos tornemos conhecidos como aqueles que destacam por sua dedicação às boas obras. Afinal, Jesus disse que seríamos conhecidos por seus discípulos, como seus discípulos por causa do amor de uns para com os outros. João capítulo 13, versículo 35. Então é a nossa dedicação, o nosso amor uns para com os outros, é que seremos reconhecidos como discípulos de Cristo, como seguidor da palavra de Deus. Pense nisso na tua vida. Quero deixar essa palavra no teu coração. Reflita. E não se esquecendo, quero pedir você para que se inscreva no canal Palavra de Fé, ative o teu sininho, compartilhe essa palavra. E não se esqueça de estar sempre acompanhando a palavra de Deus, porque ela vai edificar, ela vai mudar a tua vida, ela vai mudar a tua rotina. Que Deus te abençoe. Forte abraço no teu coração.